Lembrando que o nosso culto ele não se encerra em momento algum, mas o nosso culto deve ser algo contínuo ao nosso Deus e que o seu coração esteja com esse sentimento e com esta convicção de que você deve continuar seguindo, adorando o Senhor e obedecendo àquilo que Ele tem te ensinado em todo o tempo. E aqui nós estamos mais uma vez neste culto coletivo com este objetivo, com esse propósito de buscar na palavra do Senhor tudo aquilo que Ele tem a nos revelar, para que a nossa caminhada seja uma caminhada frutífera em Cristo Jesus. Então, neste tempo onde nós estamos refletindo acerca do nascimento de Jesus Cristo e o advento do reino, quando esta temática é colocada diante dos nossos corações, é porque é algo que é necessário que venhamos buscar em todo o tempo, para que a nossa caminhada seja pautada e seja focada unicamente na pessoa de Jesus Cristo, aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E quando diz sobre o nascimento de Jesus e o advento do reino, nós contemplamos a palavra do Senhor. E desde o livro de Gênesis, nós podemos perceber que existe um cuidado perene da parte de Deus para com o seu povo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor no livro de Gênesis, nós podemos compreender que o Deus no qual nós servimos, nós vamos encontrar um Deus que busca um relacionamento perfeito, um relacionamento que permaneça, um relacionamento que se cumpra num único propósito, de vivermos em obediência e de servirmos a Ele de todo o nosso coração e com todas as nossas forças. Nós sabemos que quando o Senhor Deus, Ele cria o homem, Ele cria a humanidade. Ele criou com um objetivo principal, que é de ter um relacionamento. O Criador manter um relacionamento contínuo com a criatura. E essa criatura se faz presente através das nossas vidas. Nós sabemos que em um determinado momento dessa caminhada, a humanidade se rebelou contra Deus e perdeu este elo de comunhão, este elo de ligação, este elo que fazia com que a vontade e o querer do Senhor pudesse estar sendo executado através da humanidade. Nós sabemos que o homem praticou algo que era contrário à vontade de Deus e perdeu esta comunhão. E o elo de ligação foi quebrado. Mas quando nós olhamos para o livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 14 e 15, nós podemos compreender, nós podemos entender que mesmo a humanidade, tendo se distanciada daquilo que o Senhor havia ensinado e colocado para que o homem viesse a praticar, o Senhor providenciou uma nova oportunidade. Quando o Senhor diz, através de uma promessa inicial, de que o Senhor estaria fazendo gerar da mulher aquele que estaria redimindo, aquele que estaria inaugurando um novo momento, aquele que estaria trazendo salvação para
o seu povo no livro de Gênesis. Aquele que estaria esmagando a cabeça da serpente. Aquele que estaria dando um novo momento, inaugurando um novo ambiente de paz e restauração para o seu povo. E no decorrer deste tempo nós podemos compreender que as promessas do Senhor estão se cumprindo. Que as promessas de Deus estão sendo executadas no decorrer da história da humanidade, que se inicia no livro de Gênesis, que passa pela caminhada do povo de Israel em direção à terra prometida, no episódio das serpentes venenosas, onde foi fabricada uma serpente de metal, que quando aqueles que eram picados olhavam para essa serpente, eram curados do veneno mortal. Porque essa serpente de metal significava a presença do Deus que restaura, a presença do Deus que cura, a presença do Redentor na pessoa de Cristo Jesus. E caminhando mais adiante, nós podemos perceber que através dos profetas messiânicos, o Senhor mantinha viva a promessa de restauração para o seu povo. E essa promessa chega até os dias atuais, com o único objetivo de mostrar que o nosso Deus é cumpridor daquilo que Ele ensina. O nosso Deus é cumpridor daquilo que Ele fala. O nosso Deus não é um Deus que mente, mas é um Deus que mostra os seus prodígios, é um Deus que mostra as suas proezas diante dos nossos olhos. E nesta noite, o meu desejo, o meu anseio é que o seu coração esteja se aquietando diante do Senhor e reconhecendo de que Ele tem promessas para você, e reconhecendo que Ele tem promessas para a humanidade, e reconhecendo que Ele tem promessas para cada um de nós que estamos presentes aqui neste lugar, que aqui viemos com o único propósito de reconhecer de que o Senhor Deus tem falado em todo o tempo conosco. E eu te convido neste momento a estar fechando os seus olhos, a estar buscando, a estar invocando o Senhor, a estar declarando no fundo do seu coração que você necessita desfrutar das promessas do Senhor Deus, que você crê que as promessas do Senhor Deus é real, é viva e permanece. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos diante do Senhor. Nós estamos executando um ato contínuo na Tua presença, de louvor, de adoração, de reconhecimento de que o Senhor é o Jeová Chamar, um Deus que presente está, um Deus que está presente em cada um dos nossos corações. Que cada um dos teus servos, das tuas servas, que estão aqui neste lugar, possa estar sentindo a tua presença, possa estar sentindo o teu agir, possa estar compreendendo e tendo plena convicção de que o Senhor é um Deus que é atuante em nossas vidas e que as suas promessas cumprem em nosso viver, em nome de Jesus, amém. E neste tempo eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 3, onde estaremos buscando aquilo que o Senhor deseja revelar ao nosso entendimento, revelar aos nossos corações, acerca de tudo aquilo que Ele tem feito
para que as suas promessas possam estar sendo executadas de maneira plena diante dos nossos olhos. Evangelho de Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 20. Evangelho de Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 20, onde diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Ainás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra, ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, a João a multidão, que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temo por pai Abraão, porque eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo, ele disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com os que não têm, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos tenha o que está ordenado. E uns soldados os interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João, e em seus corações, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar as correias das alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha como fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. E acrescentou a todas as outras ainda esta, e a de encerrar João num cárcere. Esta é a palavra do nosso Deus. As Escrituras dizem que para sempre a palavra do Senhor permanece nos céus. E o meu desejo é que esta palavra permaneça em nossos corações. Permaneça sobre a sua vida com o objetivo de direcionar o seu caminhar. Onde nós temos falado constantemente, a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor ensina, o Senhor revela, o Senhor mostra. Quando nós trabalhamos durante vários dias falando sobre a igreja que eu quero ser, a igreja que
eu devo ser na perspectiva de que o reino de Deus, que foi prometido desde o livro de Gênesis, o reino de Deus está presente. Quando nós olhamos para esta realidade, para o desenrolar daquilo que Deus havia prometido, nós percebemos na vida do profeta João Batista, como a palavra diz, que dentre aqueles que foi nascido de mulher, é considerado o maior depois de Jesus Cristo. Ele foi o precursor, aquele que veio anunciar de que o reino, de que o governo de Deus estava presente. João Batista foi um homem que recebeu essa missão primordial, essa missão importante de mostrar, de declarar, de revelar, de que o reino de Deus que havia sido prometido há muito e muito tempo estava se cumprindo dentro daquele momento, dentro daquele período que ele estava proclamando as verdades de Deus. O povo vivia um momento de agonia, um momento de turbulência política, religiosa, preconceitos que crescia a todo momento, a todo instante. O povo estava com a mente conturbada, com os corações endurecidos, mas um grande percentual desse povo estavam sedentos da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é palavra de esperança. Porque a palavra do Senhor é palavra de vida. E aqui em outros textos nós vamos encontrar de que quando João começou a proclamar sobre as verdades, sobre a chegada do Messias, as pessoas iam ao encontro de João para ouvir as suas palavras, porque certamente estavam desesperançadas. Certamente uma grande parcela daqueles que iam até João estavam querendo encontrar palavra de ânimo e de motivação para continuar a caminhada. Eram tempos terríveis, tempos de opressão por parte do Império Romano, tempos de perseguição, tempos em que muitos eram lançados nas prisões, tempo de fome, tempo de escassez, tempo de revolta, tempo de agonia. E naquele exato momento, quando João inicia o seu ministério de proclamação acerca da vinda do Messias, as pessoas se sentiram motivadas a ouvir João, procurando encontrar palavras de motivação, procurando encontrar palavras de ânimo, procurando encontrar palavras que pudessem fazer com que eles continuassem a caminhada. E aqui nós podemos perceber muito bem que ele, cumprindo a missão que recebeu de Deus, desde o ventre de sua mãe, ele percorria toda a terra, no versículo 3, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, porque o reino de Deus estava presente. O reino de Deus havia chegado. O reino de Deus era uma realidade, porque o Cristo estava presente. Porque o Cristo prometido, o Cristo real, estava atuante. E ele que recebeu essa missão, ele falava com ousadia. Ele não temia as autoridades. Ele não tinha medo. Ele não tinha temor algum, porque ele estava cumprindo a vontade daquele que é o soberano maior.
o Deus vivo, o Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra. A sua vida estava debaixo da autoridade de Deus, e isso fazia dele um homem destemido, um homem corajoso, um homem que veio para falar a verdade, que veio para trazer a verdade, que veio para mostrar a verdade para aqueles que estavam com os olhos fechados, com os corações endurecidos, aqueles que estavam vivendo ainda nas trevas. E é por isso que ele diz, e é por isso que ele percorria, e é por isso que ele continuava com a sua forma de proclamar um evangelho que pudesse ser ouvido por todas as pessoas. Quando nós ouvimos estas palavras, quando nós fazemos um paralelo com a realidade na qual nós temos vivido neste tempo, nós podemos, de certa forma, em percentuais, perceber que a agonia, que o desespero, que a desesperança está ao nosso lado. Diante daqueles que passam, diante daqueles que vêm, diante daqueles que vai, a desesperança é uma realidade. A opressão está diante de cada um de nós. E muitas vezes chegam diante do nosso ser. E de que forma estaremos buscando força suficiente para falarmos com ousadia como João o Batista, que recebeu uma missão excelente, que recebeu uma missão preciosa de proclamar e declarar de que o reino de Deus está presente. E a palavra tem sido colocada diante de nós todos os dias, em todo momento. As pregações, as palavras, o pastor tem dito constantemente de que nós temos uma missão. E qual é essa missão? A missão é declarar de que Jesus nasceu em nossos corações. A missão é revelar para aqueles que estão ao nosso redor de que Jesus nasceu em nossas vidas, de que a promessa do Senhor se cumpriu, de que o reino do Senhor está presente, de que o reino do Senhor é uma realidade, não é uma utopia. É algo que está neste tempo, é algo que é visível diante dos nossos olhos, porque a igreja é a representante real do reino de Deus. Você é representante do reino de Deus. Nós somos representantes do reino de Deus aqui nessa terra, porque nós recebemos essa missão. O Senhor nasceu em cada um de nós. E para que venhamos viver nessa certeza e com essa disposição, precisamos lançarmos mão da ousadia. Se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Se é que você firmou um compromisso com o Senhor Deus. Se é que você reconhece que Jesus nasceu e que o reino dele está presente e é real. João Batista continuou percorrendo, procurando levar as pessoas ao arrependimento. Arrepender dos pecados é mudar de vida, é mudar de comportamento, é produzir frutos dignos de arrependimento, não somente por meio de palavras, mas por meio de atos e ações, pequenas que sejam, mas que sejam praticadas por cada um de nós. João Batista falou contra as autoridades. João Batista falou contra governantes. João Batista falou contra os poderosos religiosos daquela época, porque o único propósito dele era agradar o Senhor, o Todo-Poderoso.
porque ele sabia que estava debaixo do governo de Deus. E essa realidade muitas vezes não tem feito parte das nossas vidas. Muitas vezes estamos amedrontados. Muitas vezes estamos com medo. Muitas vezes estamos tímidos diante de tantas atrocidades que ocorrem e que acontecem diante dos nossos olhos. Que muitas vezes precisamos fazer intervenções até mesmo de forma oral e muitas vezes ficamos calados, de braços cruzados. João Batista não. Ele nos deu um grande exemplo de um servo que se colocou diante de Deus, que se habilitou diante do Senhor para cumprir uma missão preciosa, como eu disse. Ele foi chamado, ele foi convocado, ele foi escalado, assim como eu e assim como você. E cada um de nós temos uma missão particular para ser executada diante do Deus vivo e do Deus verdadeiro. Quando ele diz no versículo 4, segundo o que está escrito no livro do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Porque todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Ele está falando aqui, mostrando algumas características do deserto da Judeia, que é diferente das características do deserto do Saara, onde a areia é finíssima. O deserto da Judeia, existiam montes, escarpas, montes elevados, terreno pedregoso. Ele diz que quando o Senhor, ele chega, quando ele passa a governar a vida de uma pessoa, ele tira todas essas imperfeições. Ele modifica, ele transforma, ele liberta, ele aplana, ele tira tudo aquilo que é tortuoso. Porque o Senhor, somente o seu governo pode produzir transformação nas nossas vidas. Somente o Senhor pode perdoar os nossos pecados, purificar as nossas vidas, fazer com que venhamos sair da contramão, caminhar por um caminho que é reto, que foi pavimentado pelo próprio Deus. E esse caminho é Jesus. Quando nós olhamos para João Batista, nós podemos perceber este servo destemido, de que quando pessoas vinham até ele para ser batizado, e no meio desse povo vinham os saduceus, vinham os fariseus, e ele dizia, com coragem, com determinação, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi frutos dignos de arrependimento. Porque no meio daquela grande multidão, que ia ao seu encontro para serem batizados, existiam percentuais que realmente estavam se arrependendo de todo o coração. Mas os fariseus ali estavam, sem demonstrar frutos que pudessem comprovar uma vida que realmente foi lavada e que foi transformada pela a grandeza, pelo poder e pela presença do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra vem de maneira direta aos nossos corações nesta noite, mostrando que para desfrutarmos das promessas de Jesus Cristo, que para termos o governo dele operante em nossas vidas, nós precisamos abandonar a nossa velha vida.
abandonar o nosso velho homem, abandonar a nossa velha mulher, para sermos pessoas abertas, com corações sensíveis para a palavra e para a ação do nosso Deus. O Senhor tem nos convidado a vivermos uma vida dispostos a servir Ele em todo o tempo. E para isso é preciso ousadia. Para isso é preciso disposição. Porque o machado está posto sobre a raiz. Toda árvore que não produz bons frutos, com certeza vai ser cortada e lançada ao fogo. Aqui fala de graça, de abertura, de acolhimento da parte de Deus, mas também fala de juízo. Quando fala ser lançado ao fogo, está falando de juízo. Ser lançado ao fogo como a palha, em um fogo que não se apaga. Mostrando o quão é necessário vivermos uma vida de compromisso com o nosso Deus. Vivermos uma vida de disposição na presença do nosso Deus, que é vivo e que se relaciona conosco. Qual é a missão que você tem cumprido diante de Deus? Qual é o seu chamado? O que você pode fazer para mostrar que você é uma pessoa destemida? Qual o fruto que você tem produzido diante de Deus? É necessário não somente palavras, mas são necessárias ações para que a nossa caminhada seja frutífera, para que o nosso Senhor Jesus Cristo seja honrado através das nossas vidas. Porque o Senhor está com a pá em sua mão e limpará a sua eira, ajuntará o trigo no celeiro, mas a palha vai ser lançada aonde? No fogo. O trigo é necessário, é útil para produzir alimentos, mas a palha não serve para nada. Essas palavras são alertas aos nossos corações. Precisamos levar a preciosa semente do Senhor para aqueles que estão sedentos, para aqueles que estão famintos. Precisamos levar palavras para aqueles que em algum momento têm perguntado acerca da nossa fé e muitas vezes não têm ouvido nada. E muitas vezes não têm encontrado nada. Porque temos vivido no comodismo. Temos vivido desobedientes para com a palavra do Senhor. Temos vivido endeusando o nosso próprio ego, enquanto devemos honrar o nosso Deus, aquele que nos presenteou com tão precioso presente, com a vinda do Messias, o ungido de Deus, que estabeleceu o seu reino. E a Igreja Batista Sião precisa proclamar que o reino do Senhor está presente. Está presente onde? Onde a igreja está presente. Está presente onde? Através da sua vida, através do seu caminhar, através das suas ações, através do seu viver, através das suas palavras, através da sua intervenção. Onde vivemos em uma cidade com mais de 200 mil habitantes, onde a opressão tem assolado constantemente, com mais de 50 bairros, onde as pessoas estão desconsoladas, desesperançadas, sem ânimo, sem alento, sem forças. E nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos cumprir aquilo que o Senhor tem determinado na sua palavra.
Onde? Aqui, através desse bairro. Através da onde você mora, para os seus vizinhos, será que eles sabem que vocês são servas do Deus Altíssimo? São servos de Deus? Será que você tem demonstrado através de ações efetivas no seu dia a dia? Onde você anda, onde você vai, no seu trabalho, na faculdade, na escola? A palavra do Senhor, a palavra de ordem é: produzir frutos dignos de arrependimento. Qual é o fruto que você tem produzido? Qual é o fruto? Como diz a reflexão, os seus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Mostre os seus frutos pelos seus atos. Que sejam simples, mas que sejam atos que venham demonstrar que Jesus fez morada no seu coração. Frutos que venham demonstrar de que o governo do Senhor está sobre a sua vida. Está sobre o seu viver. É preciso ousadia. É preciso determinação. É preciso muitas vezes até pagar o preço, como João Batista pagou, mas pagou cumprindo a vontade do Deus vivo, do Deus verdadeiro, porque a vida dele estava na direção de Deus, e muitas vezes temos que pagar um preço. Porque Jesus é aquele que está presente em nós, e é Ele que nos motiva a cada momento. Lutas nós temos, pelejas todos os dias, adversidade em todos os momentos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos serão contra nós. Mas o que é importante é saber, antes de tudo que precisamos, honrar aquele que nos alistou para estarmos nesse campo de batalha. E aí temos falado, o novo ano está se aproximando. Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua missão? Qual é a sua disposição? De mamando a caducando é preciso entender de que é preciso cumprir a palavra do Senhor. É preciso honrar ao Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando não se pode trabalhar. Enquanto você pode caminhar, enquanto você pode enxergar, enquanto você pode ouvir, enquanto você pode falar, enquanto você ainda tem oportunidade, enquanto ainda o Senhor assim tem dado oportunidade. Viva diferente. Faça a diferença nas pequenas coisas, mas faça a diferença, porque as promessas do Senhor se cumpriu. O governo dele é real e vivo. E quando você age dessa forma, as pessoas vão perceber em você algo diferenciado daquilo que o mundo lá fora tem colocado e tem mostrado. As pessoas vão enxergar em você a luz de Cristo Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe. Que o Senhor assim nos ajude. Que o Senhor assim nos ensine. Que o Senhor assim tenha misericórdia de nós. Porque muitas vezes temos agido fora daquilo que Ele tem nos ensinado e revelado. Amém? Feche os seus olhos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor. Porque o Senhor tem tido misericórdia para conosco. Porque somos imperfeitos, imperfeitas. Mas mesmo assim o Senhor tem procurado estreitar um relacionamento com cada um de nós. Diante das nossas imperfeições.
aplana as nossas vidas, ó Pai. Nos dê ousadia, nos dê motivação, que possamos entender de que nós não estamos sozinhos, de que nós não estamos desamparados, porque a Tua palavra diz que os campos estão brancos para a ceifa. E crendo na Tua palavra, que é verdade e que se cumpre, que o Senhor venha motivar na pessoa do Teu Espírito Santo, cada um dos Teus servos, cada uma das Tuas servas, a entender de que Jesus nasceu em nosso ser, em nossos corações, e de que o Seu governo se torna visível através de cada um de nós, onde nós venhamos estar. Em nome de Jesus. Assim eu agradeço. Amém.